Para explicar a geometria das moléculas, porque como eu falei, quando a gente olha para essa molécula de metano, ela não é uma molécula plana, né? Ela não tem essa estrutura plana que a gente está vendo em forma de cruz. Na verdade, ela tem uma forma tridimensional, né? Onde nós temos dois carbonos que ocupam sim o mesmo plano, né? Só que nós temos um carbono saindo do plano e um carbono entrando no plano. Então, quando a gente representa a estrutura, né, do metano, a impressão que dá é que ela é um pedaço de papel plano. Mas não, ela tem uma forma tridimensional. Então, para a gente entender essa forma tridimensional das moléculas, nós temos que entender a teoria da repulsão dos elétrons da camada de valência, também chamado de VSEPR. VSEPR do inglês Valence Shell Electron Pair Repulse. Essa teoria, ela diz que as regiões que têm pares de elétrons ou nuvens eletrônicas, elas se repelem se afastando ao máximo, mantendo a mesma distância entre elas do átomo central. Então, quando a gente olha para a molécula de metano, essas distâncias aqui, elas são de 90 graus. São distâncias muito curtas. Elas podem ocupar regiões mais distantes, de forma que esse ângulo fique o maior possível. Então é isso que diz essa teoria da repulsão dos elétrons da camada de valência. Então quando a gente olha, por exemplo, a molécula de água, a impressão que nós temos é que ela é formada por dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio e que esses átomos estão alinhados uns aos outros, né? Porém, a molécula de água, nesse caso eu não estou representando a molécula de água, né? Mas isso acontece também na molécula de água, só que ela tem dois pares de elétrons livres. Nesse caso, essa molécula ela vai possuir um parzinho de elétron que não está fazendo ligação. Então, mesmo os elétrons que não fazem ligação, eles ocupam um espaço como se eles estivessem, né, fazendo ligação. Então, esse parzinho de elétrons sobre essa molécula, esse parzinho, ele vai empurrar essas ligações químicas para baixo, para que elas fiquem mais distante possível, né? Ó, ela apareceu aí. Então, ela vai empurrar essas ligações para baixo, de forma que a geometria da molécula é diferente daquela que a gente desenha na estrutura, na fórmula estrutural, na fórmula plana da molécula, né? Então, se não houvesse esse parzinho de elétrons, essa molécula teria sim uma geometria que nós chamamos de geometria linear. Mas como nós temos esse parzinho de elétron, ele empurra essas ligações para baixo, então nós temos aí o que nós chamamos de molécula angular. Então ela tem esse ângulo, ó, tridimensional. Ela não é reta, ela tem essa angulação, tá certo? Como que a gente usa esse modelo para poder identificar a geometria de uma molécula? E por que é importante a gente entender a geometria de moléculas? Para a gente poder entender quando uma molécula vai ser polar e quando ela vai ser apolar. Tá? Então, primeiro, a gente não distingue o que é par de elétron isolado e o que é ligação simples, duplas ou triplas, e até mesmo as ligações dativas, né? São as ligações, antigamente era chamado de dativa. Então, todas elas são consideradas nuvens eletrônicas e apenas uma nuvem eletrônica. Então, a ligação dupla e a ligação tripla equivalem a uma única nuvem eletrônica. Indiferente, são todas uma única nuvem eletrônica. O segundo passo é determinar a geometria eletrônica a partir da estrutura de Lewis. Então, a gente monta a estrutura de Lewis para a molécula e aí a gente vai contar o número de nuvens eletrônicas que existem ao redor do átomo central. Uma observação, as moléculas diatômicas, elas são sempre lineares, né? As moléculas que são formadas por apenas dois átomos. Então não há necessidade de aplicar essa teoria do VSEPR nelas, tá certo? Muito bem, então voltando aqui à segunda regra, então a gente determina a geometria eletrônica a partir da estrutura de Lewis.
Então, se um átomo tem duas nuvens, né, se uma molécula tem duas nuvens eletrônicas, a estrutura dela vai ser linear. Se ela tem três nuvens eletrônicas, vai ser trigonal plana a geometria. E se tiver quatro nuvens eletrônicas, a geometria eletrônica dela vai ser tetraédrica. Observe que eu estou falando primeiro da geometria eletrônica. Não estou falando ainda da geometria molecular, porque isso também muda. Então, existem essas três geometrias eletrônicas possíveis, né? Como a gente pode representar por balões. Agora, a geometria da molécula vai ser dada apenas pelos átomos, né? Pelas regiões que existem átomos ligados. Como assim? Vamos lá. Ó, as distâncias entre as nuvens eletrônicas ao redor do átomo central devem ser as maiores possíveis. Por isso que a gente utiliza a bexiga para representar isso, né? Então essas bexigas elas estão mais distantes possíveis umas das outras. Então, em terceiro lugar, determinar a geometria da molécula a partir da posição dos átomos que estão ligados ao átomo central. Então, se eu tenho uma estrutura eletrônica tetraédrica e eu tenho apenas dois átomos ligados ao átomo central, o nome da geometria dessa molécula não é tetraédrica, é angular. Então, a geometria molecular ela é diferente da geometria eletrônica das nuvens, mas a gente usa, né, faz uso da geometria eletrônica para determinar a geometria molecular. Então, ela é angular. Se eu tenho três átomos ligados nesse tetraedro, a geometria é chamada de trigonal piramidal. Esse é o caso, por exemplo, da geometria da molécula de amônia. E se nós temos quatro átomos ligados a uma geometria tetraédrica, então sim, o nome da geometria dessa molécula vai ser tetraédrica. Então existem essas geometrias possíveis. Eu mudei aqui o tom do slide para poder ficar melhor a visualização dessas moléculas. Então, quando eu tenho duas nuvens, né, eletrônicas e dois átomos ligantes, essa geometria chamará linear. Quando eu tenho três nuvens eletrônicas, apenas dois átomos ligantes, essa geometria será chamada de angular. E se eu tiver três átomos ligantes, será chamada de trigonal planar. E no caso de eu ter quatro nuvens eletrônicas, com apenas dois átomos, também será chamado de angular. Com três átomos, será chamado de trigonal piramidal. E com quatro átomos, será chamado de tetraédrico. Então, o nosso amigo carbono, ele faz quatro ligações, né? Quando ele está na sua forma simples, ele faz quatro ligações e ele fica com um formato tetraédrico. Então, o metano, que eu falei para vocês agora há pouco, a geometria molecular do metano é tetraédrico. Deixa eu desenhar ele para vocês aqui. Então, nós temos, é como se nós tivéssemos o carbono no centro, um hidrogênio ligado lá em cima, um outro hidrogênio ligado aqui na lateral, um na parte de trás e um na parte da frente. De forma que essa estrutura tem a geometria de um tetraedro. Tá certo? Então, na próxima aula, eu vou explicar para vocês a hibridização do carbono. Então, como que é possível o carbono fazer essas quatro ligações simples com a mesma distância e o mesmo comprimento. Tudo bem? Uma boa noite a todos e até mais.